Olá, está no ar o programa Rodrigo Beto na Opinião pela sua TVC, TV Correio da Manhã. E hoje eu tenho a honra de receber um ex-deputado federal, ex-prefeito de Caxias, presidente do PSB, médico, enfim, um sujeito que tem um currículo e uma bagagem que pouca gente no Brasil pode ostentar. Eu estou recebendo hoje aqui o Alexandre Cardoso, meu amigo, que eu tenho prazer de dizer isso, para a gente bater um papo aqui, analisar um pouco essa conjuntura nacional, essa conjuntura nossa local. O Alexandre tem dados muito interessantes, uma vivência aí de gestão pública enorme e vai poder dar muitas informações interessantes para o nosso telespectador. Alexandre, prazer estar aqui com você. Ô Rodrigo, eu acho que as pessoas sabem a história do Rodrigo. O Rodrigo é um dos grandes analistas político, econômico, de situação, de gestão. Não é do Rio de Janeiro, não, do Brasil. Eu tenho o prazer de dizer que o Rodrigo é meu amigo, mas não está aqui a análise do amigo. Eu tenho respeito por essa bola de cristal que o Rodrigo tem para dizer o que vai acontecer amanhã. O Rodrigo consegue ver depois do muro. Agora, eu estou aqui para colaborar com essa visão do Rodrigo de olhar depois do muro. Alexandre, bom, obrigado pelas suas palavras. Olha, a gente está começando um período eleitoral, né? Agora tem esse período que você conhece bem, você foi presidente de partido, né? de arrumações partidárias, um vai para um partido, outro vai para o outro, enfim, esse jogo de acomodações para a disputa que nós vamos ter daqui a aproximadamente 6 meses. Como é que você está vendo esse panorama nacional? Você acha que tem espaço para terceira via? Qual é a sua opinião sobre isso? Rodrigo, o grande desafio que nós temos hoje no Brasil é a desconexão dos candidatos dos partidos. Você pegar assim, tá bom, o Ciro entrou no PDT. Qual foi a construção que o Ciro fez para o PDT do Rio, para o PDT do Espírito Santo, para o PDT de São Paulo, para o PDT, não é? O Dória é um cristão novo no PSDB. O PSDB é um partido do Fernando Henrique, do Mário Covas, talvez do Alckmin, né, do Serra, mas há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, o Dória era um cristão novo. O Bolsonaro do PL. Você imagina o Valdemar da Costa Neto e o Bolsonaro discutindo política, discutindo montagem. E aí começa a primeira vantagem do Lula. O Lula é a pessoa que o partido respeita, que é a história do PT. Agora, o Lula tem um problema sério, é tentar se desconectar do PT. Se os outros têm que se conectar aos partidos, o Lula tem que fazer o contrário, né? Ele tem que desconectar. E você vai para o cenário estadual, as coisas acontecem de forma muito semelhante. Então, a construção do partido, a construção da gestão que você conhece. Vamos aqui pegar o governo federal quando o Bolsonaro ganhou a eleição. O Guedes foi apresentar ele, o presidente da Petrobras, o presidente do BNDES, o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica. Nunca houve uma campanha de presidente que o presidente da Petrobras não fizesse a campanha com o presidente da República, que o presidente do Banco do Brasil, que o presidente da Caixa Econômica, não é? Eu acho que o Cláudio Castro está fazendo uma gestão aí diferenciada, ele está se articulando com todas as dificuldades de montar uma maioria, porque caiu no colo dele, mas a surpresa do Cláudio é uma surpresa positiva, não é? Ele está tendo a habilidade de conviver com uma Assembleia que nunca foi tão forte, porque o Executivo era fraco. O Executivo ficou fraco com o Witzel, o Executivo ficou fraco com a entrada do Cláudio, que não tinha partido, não tinha maioria, não tinha nada, e ele começou a construir de uma forma habilidosa uma maioria, não é? Aí vem assim, ele tinha uma boa parceria com o André, o presidente André Siciliano, aí o Bolsonaro vai para o partido dele, que talvez tenha sido, aqui para nós, o pior fato para a vida política dele. O Bolsonaro, se vai para qualquer outro partido, ele seria melhor. Então, são essas situações
que cada eleição é uma eleição, mas essa é uma eleição diferenciada. É uma eleição onde o governador, o Freixo, que relação o Freixo tem com o PSB? O Freixo não sabe quem é Márcio França, não sabe quem é Eduardo, não sabe quem é o Casagrande, não sabe quem é o Beto Albuquerque, não sabe quem é o Carlos Siqueira, não sabe quem é a Renata, ex-mulher do Eduardo. Não, ele fez uma atrapalhada, ele foi a São Paulo declarar apoio ao Haddad contra o Márcio França, uma confusão. Então você vê o seguinte, por quê? Porque ele não tem nenhuma tradição no PSB. Aí tá bom, e quem é o outro candidato a governador do Rio de Janeiro? Ah, o Felipe. Mas o Felipe conhece o quê de PSD? Então você tem um momento onde os candidatos de São Paulo, exceto o Márcio França e o Haddad, os candidatos lá entraram no partido na última hora. O Tarcísio talvez não tenha nem entrado ainda no PL, vai entrar. Então, é isso que eu acho difícil de você, que é um excepcional maestro de campanha, fazer com que as pessoas tenham essas relações, porque a campanha é um negócio que você tem que confiar. Confiar, vem cá, quem que vai fazer o programa da Fazenda, quem vai fazer o programa disso, mas eu conheço a pessoa, sei o que ele pensa. Você não sabe, por exemplo, estão dizendo que o Bolsonaro está indicando o Braga Neto com medo de um impeachment do Centrão. Quer dizer, imagina você começar um governo com essas informações. Agora, é o mundo que nós temos, então é isso que nós temos que analisar. E aí eu acho que a pandemia derrotou o Trump nos Estados Unidos, vai criar um problema para os presidentes do mundo, não é? A guerra, a gente não sabe a repercussão disso. Então, nós estamos fazendo análise em um momento de maior turbulência que o mundo teve em todos os aspectos. Se você pegar, o americano não fala em vírus há 30 anos, porque vírus não é um negócio que dava no hemisfério norte, vírus é um negócio do hemisfério sul. Né? Cachumba, catapora, sarampo, isso tudo era da linha do Equador para baixo. Da linha do Equador para cima ninguém estuda isso. E agora começaram a estudar. Né? Então, um vírus balançou a economia do mundo. E ninguém tinha um escudo antimíssil do vírus, ninguém tinha. Aí, vacina. Né? Então, agora, o que se avançou a saúde, essa palavra aqui, RNA mensageiro, vai ter a importância que o antibiótico teve na Segunda Grande Guerra. Todo mundo fala que o Fleming descobriu a penicilina, aquela húngara, que vai ser o Prêmio Nobel da Química, descobriu o RNA mensageiro. Então, essas coisas todas, em cima de um conjunto de políticos que foram eleitos no supetão. Você vê, tem 12 deputados federais no Rio de Janeiro, que não era vereador, que não era isso, do presidente da República. Você que tem vivência na política, eu nunca tinha ouvido falar na vida. O deputado federal mais votado, de 400 mil votos, tinha tido 300 votos para vereador em Nova Iguaçu. Não é? E aí começou a fazer política com muito ódio, não, que tem que fazer aquele negócio. E não foi no Brasil. Né? Você imaginar que o Trump entra no Partido Republicano sem nenhuma tradição republicana, tinha mais tradição democrata. O presidente da Ucrânia, que está lá resistindo, ele era um comediante. Ele tinha um programa, eu estava vendo um documentário sobre ele outro dia no YouTube, eu tinha um programa ele na televisão da Ucrânia, em que ele era justamente o cara que era o presidente que vinha e rompia com tudo. Aí ele montou o partido com o nome do programa de comédia que ele tinha. E se elegeu presidente assim. Ele era um professor que denunciava a corrupção, tipo aquela aulinha do Chico Anísio, ele tinha um programa daquele. Então, quer dizer, aí se elege. Aí você vai para a França, o Macron, na França, montou um partido para ele ser o homem forte da França. Aí você vai... Então, essas coisas estão acontecendo e nós estamos aqui, por isso que eu falo, uma pessoa como você, que tem a visão de ver do outro lado do muro, é muito importante nesse momento. Você me perguntar assim, o que é que vai acontecer? Eu acho que a guerra da Ucrânia pode ser a coisa mais importante da política do Brasil. Porque pergunta ao moço ali que está na Câmara, pergunta a outra pessoa, 70%, 60% do ganho dele era para comida. Porque uma coisa naquela pirâmide de consumo,
Você tem 46% das pessoas no Brasil que ganham menos de R$ 1.800. Você tem 20% que ganham menos de R$ 2.400, R$ 2.600. E tem mais 16% que ganham menos de R$ 3.700. Tem 82% que ganha abaixo de 4 mil. Quem ganha abaixo de 4 mil está gastando 2 em comida. Quando a comida sobe, ou ele vai ter que comer menos, ou vai ter que comer em dias salteados. Porque não tem jeito. Sim. E o que define uma eleição, Economia. primeiro, lógico, No mundo inteiro. é a capacidade que você tem de levar de comida para dentro de casa. Você não tem doutor que vai dar jeito nisso. Então, esse é um debate que tem que ser muito mais profundo. Agora, você conhece bem a Câmara, você conhece bem o Senado, você conhece a Câmara Municipal, você conhece a Assembleia Legislativa. Você imagina as pessoas que vão se assistencializar porque não tem a capacidade de fazer um grande debate. Você pega a Câmara do Rio de Janeiro. Você tem vereador de Bangu que não discute a cidade. E no interior? Você tem vereador de Caxias que ele discute o bairro dele. Se ele discutir a cidade, ele perde a eleição. Sim. Então, essa necessidade de nós estarmos construindo uma grande reforma, não é eleitoral, política no Brasil, é determinante. Não é? Então, agora, você só discute reforma política nos 2 últimos anos de governo, quando você devia discutir no primeiro. Sim. Não é? Que aí você começa a discutir para você Mas mesmo. lógico, aí você começa... Para a bancada que está lá no Congresso. Você não começa... Aí você fala assim, 5 bilhões de fundo é pouco ou muito? Pode ser pouco e pode ser muito. Se for com transparência e se você dividir por habitante, é um número razoável. Mas se for para o partido, fala assim, não, aquele deputado vai ter 5 milhões, aquele vai ter 50 mil. Aí é um negócio absurdo. Então, eu acho que essa eleição pode ser um maior laboratório e a gente, na próxima eleição, convidar você para discutir a reforma política, porque... O que eu acho, Alexandre, é que essa reforma, a última reforma que foi feita, que criou fundo, enfim, deu peso para o fundo à bancada de deputados eleita, enfim, essa lógica, né, que os partidos passaram a ter de eleger deputados federais, é só o que interessa e mais nada. Então, na verdade, vira uma corrida pelo ouro. Você tem que arrumar candidatos para que você faça bancadas maiores, para você ter mais fundo eleitoral e mais tempo de TV para você sobreviver na outra eleição. Então, é uma corrida pelo ouro. Então, é só para isso que os partidos trabalham. Então, eu acho que essa última reforma que foi feita, ela foi muito deletéria para a política no Brasil, porque você não tem mais partidos que se agreguem por algum tipo de identidade ideológica ou para eleger quadros majoritários para implantar políticas públicas. Os partidos, a grande maioria, abrem mão de candidaturas majoritárias, porque são candidaturas que custam dinheiro, muito dinheiro, que são tirados das bancadas federais, para você eleger deputados federais, e não contribuem nada para o crescimento, digamos assim, do partido enquanto máquina partidária. Então, Rodrigo, é muito ruim isso. Isso é tão importante que você está falando, que antigamente você falava assim, a maior bancada é do PSDB, a maior bancada é do PMDB. Hoje a maior bancada é evangélica. A segunda bancada é do agronegócio. Então, você imagina o seguinte, o cara, e a força que o mundo evangélico tem. Você sabe, eu não sou evangélico, mas o maior programa de saúde pública do Brasil é o mundo evangélico. Que o cara fala assim, meu corpo é a casa de Deus. O evangélico não tem doença negligenciada, que como o corpo dele é a casa de Deus, ele vai para a igreja de cabelinho cortado, de terninho, ele toma banho. Então, ele não tem piolho, ele não tem sarna. Então, agora, o cara fala assim, ué, qual é o Estado que fez você ter respeito pelo seu corpo? Não. Aí depois, você fala assim, qual é o grande programa de educação do Brasil? Do analfabetismo funcional. Quem é que tem um programa de analfabetismo funcional? O evangélico. Você dá uma frase para ele ler assim, a casa é amarela. Ele lê assim, a casa é amarela. Se ele não é evangélico, está de jeito assim, eu não sei a cor da casa. Ele não é adjetivo substantivo. Então é analfabeto funcional.
como o evangélico lê a Bíblia, não tem evangélico analfabeto funcional. Então o fato dele ler a Bíblia e de tomar banho vira um grande programa de saúde pública e um grande programa de combate ao analfabetismo, que o Estado não faz. Que o Estado não faz. Então, você imagina, você está numa comunidade. Aí a mãe fala assim, graças a Deus, minha filha não apanha mais do marido dela. Aí o marido entrou para a igreja, não bebe e não espanca a mulher. Virou um programa de... Não tem a menor dúvida disso. Então, agora, qual é o risco disso? É de você acabar com o Estado laico. É de você acabar... E aí a bancada evangélica, o cara fala assim, lá tem 115, a gente quer fazer 150. Não é o PSDB, o PT, a União Brasil que vai aumentar. O que eles querem que aumente é a bancada evangélica. E aí o cara, não, eu quero aumentar a bancada do agronegócio. Eu quero aumentar a bancada... Então, olha o risco para a democracia de você ter um plenário onde o cara não vota no partido. Ele vota no grupo que ele faz parte. Isso é um problema sério, porque daqui a pouco as comissões estão contaminadas, não é? E aí você tira o processo democrático. Eu acho que esse debate ele tem que ser feito e tem que a mídia, eu acho que a mídia está fazendo pouco isso, não é? Discutindo o seguinte, a importância de você ter partidos. Porque hoje você começa a ter grupos. Aí você vai na Câmara, aquele grupo é daqui. Você vai lá na Assembleia Legislativa, o grupo é do governador, o grupo é do presidente da Câmara, o grupo é disso. Então, você não tem partido. Então eu acho que, inclusive, eu quero te dar os parabéns por esse tipo de programa. Que esse tipo de programa é uma aula de política. E as pessoas estão esquecendo de discutir política. Sem dúvida. Estão discutindo eleição. E quem discute a eleição, enterra a política. Eu acho que discutir o processo político, discutir a alma humana, discutir o amor pelo próximo, discutir o carinho, discutir o respeito que eu tenho que ter pela informação, não é? Mas as pessoas hoje, você vê a ansiedade que a internet está cuidando das pessoas. A internet hoje é a mãe da ansiedade. Sim. É a mãe da depressão. Porque você recebe tanta informação, que você começa, não é? Eu tenho estudado muito cannabis. Tanta gente feliz na internet, mas né? Eu tenho estudado. Tanta gente feliz, o cara fala assim, meu Deus do céu, não é possível, tá todo mundo feliz, só eu não estou feliz. Você não tem a ideia do avanço da medicina canabinoide no mundo. Hoje, nos Estados Unidos, a Califórnia, a Universidade da Califórnia, a Universidade... Saiu ontem 2 artigos fantásticos, um é da Clínica Mayo e o outro é da Faculdade de Medicina de Harvard, sobre a importância que o CBD vai ter nos próximos 5 anos. É uma outra medicina, hein? É uma outra medicina. Mas, deixa eu fazer uma publicidade aqui. Por favor. Eu lancei esse livro em 2017, são com os dados dos municípios, gestão, e vou lançar agora em abril com os dados novos de 2019 e 2020. Vou te dar só um dado. Em 2016, o prefeito do Rio era o mesmo que é hoje. Ele arrecadou 28 bilhões. Vai arrecadar esse ano, sem nenhuma ingerência dele, 42. O governador do estado, em 2016, arrecadou 62 bilhões. O governo do estado vai arrecadar esse ano uns 112. Mas tem o leilão de saneamento que ajudou a turbinar esses cofres aí também, né? Eu acho que o leilão de saneamento está praticamente fora desses números. Por exemplo, município como Caxias, que arrecadava 1 bilhão e 700, vai arrecadar 2,5. Por quê? Tem municípios, como Niterói. Niterói arrecadava 2, vai arrecadar 4,5, mas Niterói é royalty. Niterói, Maricá e Campos é royalty. Estou falando aqui de ICMS, ISS, lógico, tem também a importância que o leilão do saneamento teve, principalmente na aplicação desses recursos. Mas quem administra o Rio de Janeiro tem 2 fatores importantíssimos: barril de petróleo e dólar. Se o dólar estiver acima de 4 e o barril de petróleo acima
de $50, todo governador vai ser bom e todo prefeito vai ser ótimo. Se tiver abaixo, tudo vai ser ruim. Esse livro é um pouco... E depois eu vou tomar a liberdade de você passar os olhos e me dizer o que você acha. Tá não, bom? é importante você dar, porque você tem essa experiência, você viveu essa experiência, né? Você administrou um município que recebe royalties, que tem uma parcela importante das suas receitas de royalties, que é o município de Caxias. E é um pouco isso. Agora, o Rio precisa descobrir outras vocações também, né? A gente precisa, não pode assim, tudo bem, hoje está tudo ótimo, o Rio de Janeiro está nadando de braçada, tem dinheiro de saneamento, está tudo uma maravilha, o governador tem dificuldade de como é que vai gastar. Né? Eu lembro que quando houve o leilão, agora em maio, acho que foi dia 1º de maio o leilão, o dia 30 de abril, enfim, foi no final de abril ou início de maio, eu não lembro a data exata. Eu no dia seguinte liguei para o governador e falei, olha, parabéns, agora você tem um doce problema, eu quero ver você gastar esse dinheiro. E gastar dinheiro é difícil. Não. Porque as amarras para você licitar, fazer projeto, a aprova, o Tribunal de Contas, a Procuradoria, o Ministério Público, o sujeito impugnou a licitação, enfim, não é fácil. Da de uma hora para outra. do Estado, 8 ou 9% vai ser o dinheiro do leilão. Os outros 92% vem do ICMS, do royalties e do ISS. Um município como Caxias, ele tem, do dinheiro do leilão, ele vai ter 6%, 5%. Os 94, 95 vêm de ICMS, ISS, e o royalties lá, por incrível que pareça, não é tão importante não. Porque Caxias, ela recebe muito royalties do encanamento que passa. Agora, quem tem... A refinaria lá não tem peso? Não tem não. Caxias deve estar recebendo hoje de royalties menos de 4% do total da receita. Agora, por exemplo, você vai para Niterói, é 40%. Vai para Maricá, é 60%. Entendeu? Campos, Macaé, esses municípios, que o cone de visão do campo é em frente ao município, o royalties vem dali. Mas o importante, Rodrigo, é que as pessoas têm que incentivar esse tipo de programa. Para a gente poder ter essa conversa. Sim. E as pessoas poderem sair dali e falar, olha, eu não sabia que as cidades estão arrecadando 50% a mais com royalties. Agora, será que o prefeito do Rio está pegando esse dinheiro do royalties e capitalizando a Previdência? Duvido. Não vai capitalizar. Duvido. Quantos prefeitos, quantos governadores estão capitalizando o amanhã? A capitalização do amanhã é negócio complicado, porque o cara tem que resolver hoje, porque a eleição é amanhã, porque tem que fazer, não é? Então, o que a imprensa devia estar fazendo? Qual foi o prefeito que capitalizou a Previdência? Qual foi o prefeito que capitalizou outros assuntos? O Estado, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o presidente André Siciliano teve uma ideia, na minha opinião, muito interessante, foi criar esse fundo soberano. Justamente quando dá esses picos do petróleo, uma parte dessa arrecadação é para esse fundo, para quando você tiver um downgrade, quando você tiver uma queda muito grande do barril, o Estado tem onde se ancorar e não aconteceu o que aconteceu, aquela tempestade perfeita de 2016, 2017, que o funcionarismo ficou sem receber, o Estado não tinha como pagar, enfim, aquela confusão toda. E se o petróleo baixar de 40, não vai pagar outra vez. Sim. Deixar bem claro que não tem mágica. Esse fundo soberano, o melhor que eu conheço é o norueguês. É maravilhoso. Outro fundo soberano que funciona muito bem é o próprio inglês. Né? E o fundo soberano tem que ser nacional. Que você tem que... e não adianta você criar o fundo soberano no momento da crise. Esse fundo soberano é um negócio que tem que capitalizar ele uns 10 anos. Sim. Lógico, tem que criar, capitalizar. Agora, o problema é que a demanda social do Brasil é tamanha que quando você fala assim, não, eu vou tirar um dinheiro... Como é que vai tirar? O cara não tem o que comer, o cara não tem isso. Você vê o seguinte, você vai para a Baixada. Tem cidades na Baixada que o prefeito tem R$1.000 por ano para tudo. Eu dou sempre esse exemplo. São Gonçalo. São Gonçalo, aqui no livro você vai ver, é a pior renda per capita do Estado.
Então, em 2016, São Gonçalo tinha R$ 1.077 para gastar com cada habitante. Aí você divide por 12, vai dar lá 80, R$ 85. Com tudo. Pergunta a todo mundo que está nos escutando aqui, você que está escutando, quanto é o plano de saúde mais barato, mais simples? R$ 250? Dependendo da idade, é até muito mais. Não, mas na média. Sei lá, 150, 200. Vamos botar 200. São Gonçalo tem 80 para tudo. Não vai dar certo, né? Aí você vê para educação. Quanto é que é uma escola mais barata? R$ 600? Esse cara aqui vai ter 30. Aí o cara compara. Mas por isso que o SUS é genial. Só em virtude do custo-benefício. É o que o cara tem e do que o cara bota. Não é? Agora, pega assim Belfor Roxo, aí você vai para São Bernardo. 8 mil. Enquanto São Gonçalo tem 1.000, São Bernardo tem 8 mil por ano. Que já não é bom. Mas é 8 vezes o que o prefeito de São Gonçalo tem. Dúvida nenhuma. Então, as pessoas têm que entender que o orçamento a ser discutido não é o global. É o orçamento per capita. É quanto o prefeito tem para gastar com cada habitante. E a outra coisa, Rodrigo, é a questão da ciência e tecnologia. As pessoas dizem ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, ela tem que ser quase que uma religião. Você tem que gastar aquilo para você melhorar a qualidade da vida das pessoas. Porque ciência e tecnologia, todo mundo pensa, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é o seguinte, como é que eu vou fazer o professor render mais para aquele aluno? Onde é que são os melhores resultados da Olimpíada de Matemática do Brasil? Interior do Nordeste. Não é Rio de Janeiro, não Incrível, é São Paulo. né? Por quê? Porque o professor, lá de Picos, no Piauí, ele conhece a família do aluno, ele vive a família do aluno, ele discute com o aluno. Aí você vai para Caxias. Maior salário de professor do Brasil. Hoje, Caxias, um professor está ganhando, no início de carreira, 4 mil. E no final de carreira, 12. Aí você faz uma prova. 80% dos professores que passam não moram na cidade. Aí você pega esse professor e vai dar aula, o primeiro aprovado vai dar aula na comunidade mais longe. Aí você pergunta a esse professor, me dá o nome de 4 ruas em volta aqui. Não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo, será que as pessoas sabem que dos 800 mil moradores de Caxias, 300 mil não tem água? Não tem água, Rodrigo, é poço. É por isso que eu acho que o maior legado que vai ficar, eu acho que é uma das coisas que o governador Cláudio Castro fez que, para mim é fundamental, e eu acho que isso vai ter um impacto daqui a 10 anos, é essa concessão de saneamento. Porque não adianta a gente falar em desenvolvimento humano, em saúde, nada sem saneamento. Não tem água. Não ter esgoto tratado, isso não. É uma coisa da época medieval, um negócio... Então você vê o seguinte, como é que é? Esse pessoal que faz análise de saneamento no Brasil soltou essa semana agora a pesquisa. As 3 piores cidades do Brasil, entre as 100, entre as 10 menores, as 3 piores são Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Então pegaram as 100 melhores e as 100 piores. Nas 100 piores, é o Trata Brasil. As 100 piores, parece que Caxias está em 96, São Gonçalo em 98. Quer dizer, das 100 piores, nas 10 piores, né, de 90 para baixo das piores, tem 4 no Rio de Janeiro. Agora você imagina o seguinte, está pior do que o interior do Nordeste. Está pior. E as pessoas... Incrível, né? Mas esse trabalho foi publicado. Agora, e quantas pessoas discutiram nos últimos 12 meses o direito à água? Por exemplo, sabe quantos litros de água uma pessoa gasta por dia? 170, 160. Depois você gasta em um banho 60. Se você fizer um cocô e 3 xixis, cada descarga é 15. Só aí são 60 com 80, 140. Vai ter que lavar a roupa, tem que fazer isso e tal. 170, 180 litros. Cada morador da Baixada, daquela região que não tem, recebe 40. Entendeu? Quer dizer, é um negócio absurdo. E aí é uma discussão, e aí é uma crítica que eu faço à esquerda brasileira. Aí você começa a bombardear, por exemplo, a aprovação desse marco de saneamento era uma coisa já para ter tido há muito tempo.
Você não pode, num ambiente desse, ficar discutindo, porque tem que ser estatal, porque tem... Mas se não tem o dinheiro, a sociedade historicamente nunca teve a capacidade de investimento necessário para acabar com esse problema. Se a iniciativa privada pode fazer, que se conceda, estabeleça marcos e se faça. Porque uma situação é assim que não dá para discutir se saneamento é de esquerda ou de direita, isso é uma discussão, isso é um princípio basilar. Tem uma questão grave, que a esquerda, e você sabe, eu sou um cara de centro-esquerda, ela não tem a capacidade de discutir, que é a questão da quebra do vínculo trabalhista com esse servidor que não quer trabalhar. Não é? Então você vê o seguinte, e a questão das distorções salariais. Sim. Você vai para Caxias, não tem nenhum professor que ganhe menos de 4 mil. Mas o professor se aposenta com 12, tem professor que ganha 20 para trabalhar 16 horas por semana. Agora, esse professor não faz o IDEB de Caxias subir. Aí você vai para discutir o salário. O salário do judiciário, e os próprios desembargadores sabem disso, o juiz, ele entra ganhando 30 e o teto dele é 38. Tem alguma coisa errada nisso. Sim. Porque não pode. Aí o promotor também, e o defensor também, e o delegado também. Porque ele tem um teto, mas ele entra com 28, com 30. Então, tem que se dar as mãos e chamar o próprio servidor e falar, vem cá, você tem que ser responsável por aquilo que te paga, que é o Estado. E fazer um amplo debate sobre quebra de alguns paradigmas, que é a estabilidade. Você tem que discutir estabilidade. Você tem que discutir qual é a função do judiciário, a função do Ministério Público, porque as pessoas hoje acham que podem tudo. E a produtividade, né? Isso porque o problema não é nem o que você paga, o problema é o retorno que a sociedade tem de certos servidores e de certos serviços que deveriam ser prestados à população. Essa questão da saúde é um negócio de uma gravidade. Você vê o seguinte, acha que o dono da Sul América, o dono da Bradesco, são pessoas incompetentes? Não. Eles não conseguem fazer uma assistência médica com menos de R$200. Como é que o prefeito vai fazer com 50, com 30? Então, quer dizer, esse número é um número mágico a ser discutido, como é um número mágico na educação. Sim. Por isso, quando o cara fala assim, Alexandre, qual é o maior programa de saúde pública? Eu falo assim, ser evangélico. Está dizendo que eu não sou. Porque o cara cuida do corpo, ele toma banho, então ele não tem doença negligenciada. Você não vê como é que o evangélico vai na igreja? Ele bota um terninho, cabelinho cortado, bonitinho. Aquilo é um programa de saúde pública. Lê a Bíblia. Você não vê nas comunidades carentes, exceto o evangélico, ninguém lê. Não tem livro na casa de ninguém. O livro que tem é a Bíblia. Né? Sim. Então, quer dizer, esse é um debate que tem que ser feito. Vamos inventar a revistinha, vamos inventar qualquer coisa. E cá para nós, se não tivesse, porque também tenho muita tranquilidade para falar, porque eu sou católico, então tenho muita tranquilidade para fazer as minhas críticas aqui. Se não tivesse as igrejas evangélicas dentro das comunidades, não tivesse lá em cima do Complexo Alemão, aquela igrejinha da Assembleia de Deus, aquela da Universal, aquela da Metodista, se não tivesse, nós estaríamos vivendo uma explosão de violência no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, que ia ser uma loucura. A questão do tráfico. Porque a Igreja Católica não entra nessas comunidades. A Igreja Católica, ela perdeu, quer dizer, talvez a igreja de Dom Mauro Morelli, a igreja mais moderna, ela voltou a botar chinelo, a não ter ar-condicionado. Ela está ocupando, de uns 30 anos para cá, um espaço de avanço. Se hoje vai assim, não tem nenhuma igreja evangélica que não tem ar-condicionado. E não tem nenhuma igreja católica que tem ar-condicionado. Isso é um negócio para você ver. Agora, o que aconteceu? O segmento evangélico cresceu pela questão dos direitos humanos, pela questão social. Porque quando você pega a fé cristã, é muito parecida. A Bíblia é a mesma. Não é? Agora, a parte social que o pastor faz é 500 vezes maior do que a do padre. Não é? Sim. Então você vê o seguinte, e esse é um debate
que os homens que querem fazer um país diferente têm que fazer. Então, eu acho que o orçamento per capita, a reforma política, a questão do direito que a pessoa tem que ter à comida, da questão da segurança, e eu não estou vendo esse debate ser colocado até agora por nenhum dos candidatos a presidente, a governador, entendeu? Que para mim são debates fundamentais. Porque amar o próximo é um negócio fundamental. A pessoa quer ser feliz, a pessoa quer transar, a pessoa quer tomar uma cerveja, a pessoa quer comer uma carne, quer botar uma carne no fogo, a pessoa quer pegar o carrinho dele, botar gasolina e ir pro piscinão de Ramos, fazer um neguinho, é Mauá, em Caxias e tal. Agora, as pessoas não estão podendo fazer mais isso. Entendeu? E aí começa uma ansiedade, uma angústia. Porque ansiedade e angústia não é doença só de rico, não. Ansiedade e angústia é doença de pobre. O problema é que ele não tem nem direito a ter ansiedade e angústia. Não é? Mas ele tem essa doença. Aí as pessoas esquecem que pobre tem dor de dente, tem dor de ouvido, que faz aborto com talo de mamão e agulha de tricô. Não é? Então, quer dizer, esse é um debate que os homens de bem têm que fazer. E se eu pudesse recomendar, Rodrigo Beto para deputado federal. Não, eu não sou candidato a nada. Não, mas um cara como você, Rodrigo, é fundamental a história desse país. Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que eu já dei minha contribuição. Eu acho que você também deu uma contribuição enorme, você foi deputado federal várias vezes, você foi prefeito de uma cidade importantíssima aqui do estado, você deu uma contribuição enorme. Eu acho que a gente não pode se perpetuar. Por exemplo, eu acho que, por exemplo, no Brasil uma coisa muito salutar era você ter um limite de reeleições para mandatos parlamentares. Você forçar uma renovação. Cara, ficar, às vezes, 7, 8 mandatos, não que qualquer um, não estou prejulgando ninguém, mas cara, ficar 7, 8 mandatos como deputado federal, que contribuição ele vai dar que ele já não deu? Não é assim? E a outra coisa, Rodrigo, é a diferença. Eu fui deputado federal, você sabe que eu sou ortopedista, né? Eu cheguei no Oiapoque e tinha lá um tenente do Exército que me chamou para participar de uma cirurgia de colo de fêmur. Dos 10 leitos que tinha no hospital lá dessa cidade, 9 eram rede. Quer dizer, você imagina o debate que você faz, que você chega num lugar que a pessoa não tem leito, aqui não tem água. Então, a visão que esse deputado vem do Amapá, de Roraima, de Rondônia, do Acre, é uma visão diferente nossa aqui. Sim, não é? É outra realidade. E aí você faz temas nacionais ou temas regionais serem discutidos nacionalmente. Por exemplo, Alexandre, a pena de morte. A pena de morte no Acre tem uma função, a pena de morte no Rio de Janeiro tem outra. Não é? A questão do aborto em Rondônia tem uma função, aqui tem outra. Não é? E as pessoas querem que esses temas sejam discutidos pelo Congresso. Quando esses temas, quer dizer, a lei, que é um princípio daquilo que acontece no diariamente das pessoas, lá o que acontece não acontece aqui. Não é? Eu, quando fiz o projeto Rondon, o desafio de uma cidade chamada Óbidos era ter sal. Então, o estudante de medicina tinha que levar um saquinho de sal para as pessoas. Então, esse é um debate lá, é importante ter sal. Não é importante lá? O Brasil é um continente, mas né? E você vê o seguinte, e você tem uma Câmara que ela peca por querer discutir tudo nacionalmente. É igual o Supremo, quando ele faz uma legislação, ele quer agora discutir tudo, não pode. Essas questões têm que ser mais transversais, têm que ser mais estadualizadas, têm que ser mais municipalizadas. Concordo totalmente com você. A gente não vive numa federação, né? Na verdade, nós não temos uma federação como é o caso dos Estados Unidos. Você tem lá o Senado estadual, você tem leis estaduais, né? Quer dizer, uma lei na Califórnia, uma lei no Texas é outra, e por aí vai. Aqui não, aqui você tem uma lei para o Brasil inteiro. O mesmo modelo, por exemplo, estamos falando de educação, o mesmo modelo de educação, o mesmo currículo é para o Acre e para o Rio de Janeiro. O MEC querer interferir nessa formação escolar, aqui para nós não pode. É faculdade de medicina. Mas é um pouco a esquerda que tem um pouco essa visão centralizadora da educação. Eu acho que a esquerda não tem, não. Eu vou dizer para você, eu conheço muita gente, o que existe é você não querer abrir mão do poder. Por exemplo,
Por que as contribuições não estão no FPM e no FPE? FPM é imposto de renda mais IPI. Tiraram as contribuições para o dinheiro ficar no... Claro, centralizar o recurso. Lógico. Quando, na verdade, fica lá o deputado, dono da emenda, para socorrer o prefeito. No tempo que eu fui deputado, acabava a eleição de prefeito na Bahia, o cara dizia assim, estou reeleito. Por quê? Fiz 30 prefeitos. Chegava o cara de Minas, estou reeleito, fiz 20. É isso. Não é? Então você vê, e nós aqui... Mas a gente não consegue fazer a reforma política, e a reforma política passa um pouco por isso também, a reforma tributária, enfim, essa questão da federação, porque você só dá certo isso. Uma vez eu escutei do Conde, ele tinha razão. Você não pode fazer uma reforma política com as pessoas que vão se beneficiar dela. Você tem que fazer uma reforma política para daqui a 8 anos, porque esses caras que estão aqui não vão fazer uma reforma política pensando o seguinte, pô, mas isso aqui me beneficia ou me prejudica? Pô, eu estou abrindo mão de poder? Pô, como é que eu vou fazer com o meu... Então se você não faz uma coisa, se você não tem essa paciência no Brasil de fazer, a gente vai estar sempre fazendo essas gambiarras, entendeu? Eu defendo uma constituinte exclusiva para a reforma política. E por que eu defendo uma constituinte? O cara poder votar tudo, lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição. Eu acho que a Constituição... E aí eu concordo com você, não devia ser o Congresso eleito que fizesse a reforma política. Tem uma constituinte exclusiva. Agora, o grande problema, Rodrigo, é que esse programa aqui, que nós estamos discutindo, conversando, batendo papo e tal, as grandes meios de comunicação não têm interesse. Porque elas querem legislar. Sim. Né? Você vê, a Globo, a Record, a Bandeirante querem legislar. Então, outra coisa, essa elite pensante, não é só no Brasil, eu vejo esse fenômeno mundialmente. Você veja, nós estamos vendo essa guerra da Ucrânia agora, aí eu acho que o Ocidente começa a acordar. Né? Enquanto China, Rússia, essa turma está pensando geopolítica mundial, pensando em ampliar os seus domínios, enfim, discutindo o mundo real, nós estamos no Ocidente, não é um fenômeno só do Brasil, nós estamos discutindo futilidades da elite pensante. Nós estamos discutindo linguagem neutra, nós estamos discutindo banheiro unissex, nós estamos discutindo não sei o quê, nós estamos discutindo se o cara que pode competir na natação, se o homem que virou mulher pode competir na raia de mulher ou na raia de homem. A gente fica tomando espaço no noticiário com essas questões, na minha opinião, que são de menor importância para quem está pegando um BRT lotado todo dia, né, ou não consegue levar 1 quilo de carne para casa. E as coisas estão acontecendo no mundo. Rodrigo, você falou 2 coisas assim, o BRT lotado e não conseguir levar 1 quilo de carne para casa. Esse é o debate. Agora, você vê o seguinte, os Estados Unidos botou $1 bilhão e 200 milhões de dólares na Ucrânia agora com a guerra. Se ele tivesse botado $1 bilhão e 200 milhões de dólares na Ucrânia para não ter o separatismo, não teria tido separatismo. Eu, particularmente, conheço a Ucrânia. Eu fui lá para o negócio do questão nuclear, questão do foguete e tal. Eu fui à Ucrânia. Eles lá têm um sentimento muito igual ao polonês. Você chega em Varsóvia, o polonês odeia o russo e diz para você assim, tem até um fato marcante, lá tem um palácio da tecnologia e da cultura. Eu cheguei lá uma vez, estava tendo um plebiscito para derrubar o palácio. Eu falei, olhei para lá, por causa de quê? Porque foi o Stalin que fez. Porque o polonês, ele odeia mais o russo do que o alemão. O alemão, ele fala assim, o alemão nos subjugou 3 anos. O russo nos subjugou 40. 40. E mais. E quando o russo, que estava recuperando, ganhando a guerra da Alemanha, combinou com a resistência de Varsóvia para enfrentar o alemão. E aí eles saíram guerreando e tal. E o russo estava entrando na cidade. O russo parou, esperou o alemão matar todo o polonês, é chamado Levante de Varsóvia, para depois entrar, ele fala assim, quem liberou a Polônia foi eu. Então tem um monumento do Levante de Varsóvia. Quando começou, você falou, o polonês vai odiar o russo. O polonês, o ucraniano, eles odeiam o russo. Porque quando houve a cortina de ferro, o russo impunha uma série de regras e diz o seguinte, o alemão nos impôs 3, 4 anos, o russo nos impôs 40. Então,
Agora, por que os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra e a França, quando caiu o Muro de Berlim, disseram assim, ó, nós vamos botar dinheiro na Rússia, vamos botar dinheiro na Ucrânia, vamos botar dinheiro na Bielorrússia, vamos botar dinheiro e incorporar essas pessoas, não na OTAN, na comunidade europeia. Aí a China não teria invadido com os benefícios. Essa rota da seda é um negócio complicadíssimo. Que a China vai empregar, vai integrar logística e vai chamar a Europa para dentro. E não interessa para mim hoje, nem para os Estados Unidos, nem para a China, que essa guerra acabe. Porque quanto mais tiver a guerra, mais a Europa vai depender dos Estados Unidos. Quanto mais tiver a guerra, mais a Moldova, mais a Bielorrússia, a Rússia vão depender da China. E hoje, quem ganhar não leva. Vai ser igual ao Afeganistão, vai ser igual ao Iraque, vai ser igual à Síria, Sim. vai ser igual à Líbia. Fizeram a Primavera Árabe. E aí? Não resolveram a questão do Iraque. Então, a Ucrânia hoje, se a Rússia ganhar, não leva. Porque vai ficar guerrilha e vai ficar uma confusão. Ganhou o lado de cá, também não leva. Então, tem que aparecer um mago alemão, inglês, e falar, ó, vamos incorporar essas pessoas na comunidade europeia sem botar a OTAN. Eu acho, e aí depois virar para nós aqui e falar assim, ó, vamos fazer um bloco Rússia e América do Sul, ou a Europa, Rússia e América do Sul, depois botar a África. Porque se não aparecer um mago com essa visão, nós teremos muita dificuldade com esse georreferenciamento que o mundo está tomando. É verdade, é verdade. E o mundo não será o mesmo depois dessa guerra. Isso aí é ponto. O mundo não será o mesmo e você vê o seguinte, coisas que a gente já tinha superado, que era você vê um tanque em ação, você vê uma bomba explodindo, você vê uma cidade sendo destruída, você vê, isso é um atraso no sentimento humano, na generosidade, no sentimento de amor ao próximo. Né? Você vê o seguinte, há 20 anos atrás, aqueles exércitos estavam juntos. Estavam lá, o comandante... Isso depois, há meses atrás, está todo mundo confinado por causa de um vírus. Você imagina... Então nós temos aí que pedir lá ao Papai do Céu, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, eu todo ano vou a Fátima, pedir para dar umas rajadas de vento de amor, de carinho, de paixão nesse mundo, né? Porque do jeito que está, meu amigo, as pessoas estão se odiando dentro de casa. É verdade. A questão da política, um irmão não fala com o outro, o tio não fala com o outro, a prima não fala com o outro. Quer dizer, a política não pode ser para ódio, a política tem que ser para fazer o amor, para sentar numa mesa. É igual futebol, né? Eu sou Vasco, você é Flamengo e tal. Não pode ser só Vasco, vamos combinar uma briga. Não pode ser assim, né? Eu acho, eu sou de uma pessoa que acho que a generosidade, o amor, o carinho são fatores... E isso diferencia, né? O melhor computador de quarta geração não ri e não chora. Quem ri e quem chora é o homem. Exatamente. Né? Então não adianta o cara falar, não, aquele computador vai gerenciar. Não, ele não chora. Você tem que saber que às vezes o choro te ensina, o riso te ensina. E o computador não ri, não chora. Assim como você aprende na derrota ou não aprende na vitória. Lógico. Né? Ô, Rodrigo, eu sou pai, e a Ana que trabalha com você, eu sou pai de uma portadora de necessidade especial. A Juliana é a pessoa que mais me ensinou. Ela tem uma síndrome rara. E eu fiz uma lei, a redução da carga horária de trabalho para mãe deficiente. Toda mãe de deficiente do Estado, dos municípios, essa lei foi minha. E por que eu fiz essa lei? Porque a Juliana tira mais tempo da mãe. As Julianas tiram mais tempo da mãe. Porque se você der mais amor, tiver mais presença, o Down vai dar uma resposta melhor, a doença da Juliana, a Smith-Magine, vai dar uma doença melhor. As doenças serão mais simples de você tratar. E o que acontece hoje é que uma mãe sai de casa às 5 horas da manhã e volta às 8. E o pai também. Imagina um filho Down aí. Imagina uma pessoa como tem a síndrome da Juliana, Smith-Magine. Então, eu quando fiz essa lei, quem me ensinou foi a Juliana. É isso mesmo. Entendeu? Bom, Alexandre, a pena que o nosso horário está acabando, vamos ter que fazer outro programa, não vai ter jeito. Em breve você vai ter que voltar aqui. Não deu para a gente conversar tudo. Eu tenho Olha, para mim satisfação de dizer que sou seu amigo. Um enorme prazer você estar aqui. Você é uma
enciclopédia, a gente começa a falar sobre um assunto, entre outros, daqui a pouco está na Ucrânia, está na Rússia, está não sei aonde. Enfim, muito obrigado pela tua presença, queria que você fizesse suas considerações finais. Dizer o seguinte, que, mais uma vez, você é exemplo, as pessoas deviam estar fazendo mais programas desses. Porque esse programa é educação. Educação é isso. É você conversar, bater papo e as pessoas saírem daqui apaixonadas mais pelos outros. Tem nada melhor do que amar o próximo. Muito Tá bom? bom. Muito obrigado pela tua presença, Alexandre. Obrigado, Rodrigo. Grande abraço.